Um bom dia, uma boa tarde ou até mesmo uma boa noite para você que está vendo mais uma entrevista aqui do My Way Entrevista. Isso mesmo, um novo quadro onde a Rádio My Way invade a web. E hoje nós temos o escritor Michel Fonseca, autor dos 7 Cavaleiros de Algor, A Torre. Boa noite, Michel. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, boa noite. Não sabemos ainda o fuso horário. E, Michel, me explique, como surgiu a ideia de escrever o livro? A ideia surgiu a partir de um sonho que eu tive em 1999. Né? Eu morava em Copacabana e aí sonhei que estava na Nossa Senhora de Copacabana sob um forte nevoeiro. E aí eu estava perdido e dei um suspiro, assim, uma fada, né? Quando eu fiz isso eu percebi que o nevoeiro meio que se abriu. Aí eu pensando assim, falei, pô, vou fazer isso até chegar na frente da minha casa, né? Aí fui assoprando, né? Fazendo o nevoeiro se abrir até que cheguei na frente da minha casa e tinha quando eu cheguei, né, na frente do prédio onde eu morava, eu vi no final da rua, ouvi uns passos e um par de olhos vermelhos vindo na minha direção. Assim, pô, fiquei assim meio estranho, né? E ele veio andando, saiu do nevoeiro, eu vi a imagem, né, de um cavaleiro vestindo uma armadura, né, com um capacete, os olhos vermelhos e tal. Aí ele falou o seguinte, disse a frase assim: conte minha história através dos seus olhos, que eu contarei a sua através dos meus. Para mim não fez diferença nenhuma aquilo. Acordei com aquela imagem na cabeça, peguei 3 canetas de cores diferentes, um lápis e fiz esse desenho. E deixei de lado, né? Deixei o desenho. Na época eu tinha 18 anos e estudava, estava no segundo grau e eu tinha um grupo de amigos que eram 7 homens e 5 mulheres que a gente tinha o costume de sair para a noitada, se divertir, balada, essas coisas. Sim. Desses 7, 4 estudavam comigo, né? Desculpa, 3, né? Nós éramos 4 e éramos do grupinho do fundão da sala, né? Um grupinho que gosta de fazer bagunça e tal. E uma professora chamou a gente, né? Num dos atos terroristas que a gente cometeu. Que legal, a pessoa identifica como ato terrorista. Chamou a gente de os Cavaleiros do Apocalipse. E garoto, a gente achou aquilo bacana, não? Somos os Cavaleiros do Apocalipse, achando aquilo máximo. Mal sabe a professora que acabou ajudando. E aí eu comecei a ter ideia, na época eu gostava de Star Wars, gostava de Cavaleiros do Zodíaco, tinha assistido esse tipo de coisa. Resolvi escrever um livro, mas poxa, eu não tinha base, né, para escrever um livro. Você nunca teve nenhuma experiência com... Escrevi pequenas coisas, contos, bobeiras assim, de redação, mas tinha até vergonha de mostrar, né? E aí eu fui buscar conhecimento, por exemplo, como é que eu vou falar sobre um vilão? Aí eu fui buscar entender como é que funcionava a cabeça de um ditador, que eu queria criar um imperador que fosse mal. Aí fui ler sobre os grandes ditadores da história, queria falar sobre outros planetas, né? Como é que funciona o sistema solar, né? Por que tem Júpiter, qual é a distância da Terra para o Sol, o que faz de vida na Terra e tal. E qual seria também o próximo passo da evolução, né? Que não fosse uma coisa assim tão absurda né? E também que não fosse que fosse também um pouco mais perto da realidade. Aí eu resolvi falar sobre essas correntes elétricas que o cérebro anda pelo corpo, para criar os movimentos, coisa e tal. E aí resolvi criar no livro, eles são seres humanos que conseguem ter esse domínio. Né? E aí eles chamam de load, que eles tratam como se fosse a alma da pessoa, o espírito da pessoa. E Michel, você explicou mais ou menos a ideia, até mesmo quais são os poderes assim que os Cavaleiros de Algor teriam, mas você não explicou por que 7? Por causa foi os 7 amigos, né? Os 7 amigos. Isso. Eu resolvi, o nome deles, no livro eu dei em homenagem a eles. Juntei características deles, física e de personalidade mesmo, né? Por exemplo, o Morales, né? Que é um amigo, José Morales, que ele e o irmão, são a personalidade dele e do irmão mesclado. O Plácido, ele tem atração por gordinhas. Aí eu criei o Morales como ele tendo atração por mulatas.
com mulheres negras e tal. Já o Cadu, ele é o mistura do meu primo Bruno com o Luiz Eduardo. Meu primo é um sujeito muito tímido. Só que quando ele falava alguma coisa, era certo, sempre estava com a razão. Falava. Já o Luiz é um cara que gosta muito de artes marciais, gostava de jiu-jitsu, gosta de jiu-jitsu. E aí misturei, né? O Cadu é um cara muito tímido, que gosta de artes marciais. Fez uma salada mista. E aí fui misturando a característica, botei algumas coisas minhas, de um outro amigo, vai misturando, surgiu os personagens, surgiu os 7 Cavaleiros de Ogo. E dei o nome deles, de algum deles, para alguns personagens. O vilão, você se inspirou em alguém especial ou o vilão é um conjunto assim, de características de cada um que você fez essa pesquisa? Às vezes me perguntaram se eu tinha me inspirado no Hitler, né? Não, é o Hitler. Eu falei, não, ele tem mais características do Mussolini. Do Mussolini? Eu achei muito interessante. E do Pinochet também. Ele tem aquela coisa meio cínica do Pinochet, uma coisa, eu achava o Mussolini um pouco perturbado. Ele é um pouco perturbado e essa coisa cínica do Pinochet, tinha de chegar tarde, dizer que não ia ter golpe nenhum e depois, 2 horas depois... Opa, tem golpe. Tem um golpe, surgiu. Michel, você explicou agora como é que surgiram os 7 Cavaleiros, conceito, a ideia. Mas por que Algor? Algor foi o nome, eu tirei, como pode dizer assim, é uma forma particular de dizer que todo Deus é um. Tipo, All, né? God, Lord. Juntei. Nem o Tom Riddle do Harry Potter fez o nome dele, misturou lá para criar o Voldemort. Eu fiz mais ou menos uma coisa parecida. Juntei o Lord, All, God, Lord. Bacana. E já tem estreia, mais ou menos, para o segundo livro? Você já começou a escrever o segundo livro? Não, o segundo livro já está escrito, está pronto. Só estou esperando data para ver a data e local do lançamento, onde vai ser a noite de autógrafo, aqui no Rio de Janeiro. É só isso que eu estou esperando. Face a Face vai ser lançado, espero ainda esse ano, até dezembro. A gente só está esperando marcar a mesma data onde vai ser o evento de lançamento. Certo. E o que o leitor pode esperar do Face a Face? Cara, mais lutas, mais batalhas? O Face a Face ele é um livro mais, como posso dizer, ele é mais tenso. É um momento que ele mais sem esperança, ele é um livro que, na verdade, falar assim, é onde que o mal ele vence. Né? Ele já... no final da torre, ontem mesmo eu recebi um e-mail de uma menina que leu, que fez uma ótima resenha, e ela falou, nossa Michel, fiquei muito triste com o final da torre, não sei o que. Eu falei, calma. Conte o final. Não mas falei assim, calma, face a face você vai entender por que isso aconteceu. E face a face eles começam, também é um momento que eles retornam ao Algor, né, porque na torre eles não vão para Algor, eles vão para Algor e começam a investigar sobre a vida deles passada. Já começa como eu vou fazer, a investigar, né, quem foi que matou eles na vida passada. Né, eles vão quando eles chegam em Algor, eles têm que ativar as 7 torres, né, que cada um tinha, né, no passado, né, na reencarnação passada, para poder ligar, fazer funcionar o palácio. E aí eles terem acesso a uma mensagem do antigo rei de Algor, que era pai deles, né, na vida passada, dando dicas de quem foi o assassino. Muito bom. Esse foi Michel Fonseca, falando sobre o livro 7 Cavaleiros de Algor. Esse foi Michel Fonseca, falando sobre o livro 7 Cavaleiros de Algor, A Torre. Muito obrigado, Michel, pela entrevista. Valeu. Espero que você venha aqui divulgar o seu próximo livro, Face a Face. O Face a Face. E não deixem de conferir a Rádio My Way, a rádio conectada ao seu jeito. Só queria mandar um abraço para o pessoal dos blogs, né, as meninas que estão sempre divulgando o livro, fazendo resenha. Quem está lendo sempre vai lá no Facebook, tá lá, 7 Cavaleiros de Algor, e curtam lá. Isso aí, curtam Cavaleiro e 7 Cavaleiros de Algor e curtam a Rádio My Way.